Oi, gente! Vamos começar aí nosso conteúdo da disciplina de Logística Internacional e Comércio Exterior. A gente vai começar aí uma introdução ao comércio internacional. A gente precisa entender aí a dinâmica do comércio internacional, a dinâmica do comércio, de como que acontece tudo aí entre os países, né? Para a gente entender um pouquinho melhor de tudo isso que acontece no mundo e, claro, assim, da própria questão logística entre os países, né? Mas o principal mesmo, a gente dá esse pontapé inicial aí sobre a questão do que é o comércio internacional e entender como as coisas acontecem entre os países, tá? O comércio internacional, gente, o conceito que a gente tem inicial aí, primeiro a gente tem que entender o que é comércio, né? Comércio é a troca de bens e serviços por capital. O que é capital? Capital é o dinheiro. O comércio, gente, ele é um dos responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento econômico de qualquer região, né? Das próprias empresas mesmo. Se a gente não tem ali aquela atividade comercial, aquela empresa não vai desenvolver. No caso dos países, é a mesma coisa. Um país que ele não tem um comércio, ele não tem um desenvolvimento e um crescimento tão bom quanto aquele países que tem uma atividade comercial bem maior, né? Então, o comércio internacional, ele é caracterizado por essa troca de serviços, de produtos, mas entre países, entre nações, e não necessariamente entre uma empresa e outra. Então, o comércio internacional é representado por essa troca de produtos e serviços entre nações, entre serviços. A maior parte, uma grande parte, na verdade, do PIB dos países está concentrado nessas transações entre um país e outro. PIB, só relembrando aí, Produto Interno Bruto, né, tudo que o país produz em termos de riqueza ali dentro do seu país, certo? E quando a gente fala que o comércio internacional representa uma fatia muito grande do PIB, a gente está falando das transações que ocorrem entre um país e outro, que é o quê? A exportação e a importação. A gente vai ter um tópico mais para frente que a gente vai falar mais especificamente disso, tá? Do que é a importação, do que é a exportação e os trâmites que envolvem isso daí. Quando a gente fala, gente, do comércio internacional, é a chave para a gente entender o desenvolvimento econômico de inúmeros países. Tem muitos países que são muito mais desenvolvidos do que outros. A grande parte, né, a maior parcela que permite que esses países sejam tão desenvolvidos assim, é justamente o comércio, porque o comércio acaba que gera muito dinheiro, né? Essa troca de produtos e serviços entre um país e outro, ela gera um recurso muito grande para o país, certo? Para a gente entender um pouquinho do contexto do comércio internacional, a gente tem que entender um pouquinho da globalização. Será que sempre um país comercializou com o outro? Não, né? Se a gente for voltar lá historicamente, a gente, né, antigamente não tinha um comércio tão grande quanto hoje. É claro que eu acho que o homem, né, gente, ele sempre arruma um jeitinho de comercializar alguma coisa, né? O próprio Brasil mesmo foi descoberto aí porque por causa de uma caravana aí que estava indo lá para a Índia fazer compras, né? Compras entre aspas, né, gente? Adquirir produtos lá das Índias, né, como eles falavam lá na época, e acabaram descobrindo o Brasil aí por acaso. Então, se a gente for pensar, o comércio entre os países existe há muito tempo. É claro que antigamente era completamente diferente do que é hoje, né? Mas o que acontece, gente? Desde a década de 70, 80, a gente teve um avanço muito grande, principalmente no setor de comunicação. Esse avanço possibilitou que os países diminuíssem a distância entre eles, né? Então, a gente, com a criação aí, da internet, com o aumento do uso de outros meios de comunicação, como o próprio telefone, como o celular, né, os computadores, isso tudo possibilitou que um país ficasse muito próximo ao outro, que as distâncias fossem encurtadas.
conectadas e as pessoas começaram a viver, conviver e conhecer com culturas de outras regiões, de outros países que antes era improvável de você conhecer, né? Então, uma empresa aqui no Brasil, ela começou a passar a ter possibilidade de trabalhar e produzir com uma tecnologia que antes era utilizada só lá no Japão. Mas hoje em dia a gente consegue fazer isso, certo? Né? A globalização, ela é algo maior, né? Não unicamente restrita à economia, né? Se eu quiser hoje aqui, no meu computador, começar a digitar aqui no chat, eu posso falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, lá no Japão. Eu posso mandar sei lá, eu posso fazer um pagamento aqui, mandar para a pessoa lá o comprovante. É tudo muito rápido, né? Então, por isso que a globalização a palavra globalização vem de globo, quando um globo inteiro ele está conectado de alguma maneira. É muito fácil a gente fazer essa movimentação e essa troca de informações, troca de produtos, troca de serviços entre uma nação e outra, entre uma pessoa de um lado do mundo e outra do outro lado do mundo, né? Então, bem resumido isso que é globalização. Por meio da globalização, a gente acabou tendo uma integração dos mercados nacionais. E aí a gente tem uma teoria lá, quando a gente estuda geografia e economia, vocês vão ver algo mais específico relacionado à divisão internacional do trabalho, por meio de vocações regionais. O que significa isso? Então, por exemplo, o Brasil, se eu perguntar para vocês em que o Brasil é campeão aí de produção, acho que todo mundo vai saber, né? Aqui na nossa região mesmo, é só a gente dar uma voltinha pelas estradas aí. O que a gente vê? A gente vê café, a gente vê soja, na verdade a gente vê batata, a gente vê vários produtos agrícolas aqui no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, é o Brasil que tem o solo muito bom para produzir produtos agropecuários. Então, o Brasil ele tem uma vocação para a produção agropecuária. O Brasil tem uma vocação para produzir café, para produzir leite, para produzir carne. Se a gente pensa em outro país, vamos pensar, por exemplo, Japão. Quando a gente pensa no Japão, o Japão é um país altamente tecnológico. Quando a gente fala de produtos eletrônicos, de cara a gente vê aí marcas que são japonesas, marcas de produtos que são produzidos lá no Japão, vem Samsung, Nokia, está até aqui na figura. A gente pensa em carros, Honda, Toyota do Japão, Toyota, e aí a gente vem várias coisas aí na nossa cabeça de marcas que são japonesas e que são responsáveis por uma tecnologia muito superior à que a gente conhece aqui. Então, cada país, ele foi desenvolvendo aí a sua expertise em determinada produção, determinado tipo de produto, e com isso, o país acaba que ele tem uma possibilidade de vender aquele produto mais barato do que aquele país que não tem aquela vocação, certo? Então, se a gente for produzir produtos eletrônicos, os nossos produtos não vão ser tão baratos e tão tecnológicos como os do Japão, por exemplo, porque não é um tipo de vocação que a gente tem. E aí, qual a importância da globalização? Mesmo que eu não tenha, eu aqui no Brasil, eu tô falando, gente, eu como se eu fosse o Brasil. Mesmo que o Brasil não tenha aí capacidade de produzir produtos tão tecnológicos, eu posso muito bem importar do Japão. O Japão é um país pequeno, não tem a possibilidade de produzir tantos produtos agropecuários como o Brasil. O que ele faz? Ele importa do Brasil e por aí vai. Cada país vê o que ele precisa, a sua necessidade, e importa aquele produto do outro país que tem uma capacidade de produção melhor e maior. Certo? E aí acaba que a gente tem o que a gente chama de fluxo de mercadorias, fluxo de capital, ou seja, dinheiro, fluxo de informações, fluxo de pessoas, né, entre as fronteiras dos países, e isso acaba formando aí um ambiente de transações globais, tá? Por isso, a globalização. Antigamente, antes assim, da globalização, vamos dizer assim, a gente tinha um modelo exportador que era fronteiras fechadas. O que significa isso? Esse modelo de exportador de fronteiras fechadas, os países não gostavam de comercializar com outros países, não gostavam, eles gostavam de vender.
né? Mas eles não gostavam de comprar coisas de outros países. Ou seja, as fronteiras do país era fechada para que outros produtos entrassem. Então, assim, quem é mais velho aí vai lembrar, ou quem quiser perguntar aí para os avós, para os pais, que antigamente, na década de 70, 80, a gente não tinha essa quantidade de produtos importados que a gente tem hoje. A maioria dos produtos eram produzidos aqui no Brasil, né? A gente não tinha tantos produtos estrangeiros. Essa abertura de fronteiras que a gente chama, ela aconteceu a partir dos anos 90, que foi aqui a abertura do comércio e da concorrência internacional. Além disso, gente, especificamente aqui dentro do nosso país, o que acontecia? A gente tinha até o ano de 94, né, especificamente, foi quando a gente teve o Plano Real, a gente tinha uma inflação altíssima, que impactava nos preços dos produtos. Quem aí também é um pouquinho mais velho vai lembrar disso, gente. Você passava em frente ao supermercado, você ouvia o tic-tic-tic-tic daquelas maquininhas, remarcando o preço dos produtos. A gente recebia o salário, você corria para o supermercado para você fazer compra, porque no dia seguinte já estava mais caro. Então a gente tinha uma inflação altíssima. Especificamente aqui no Brasil, né, a gente teve um controle da inflação e estabilização da moeda quando a gente teve o Plano Real, que foi em 1994, e isso ajudou muito também o Brasil a entrar dentro do comércio internacional, tanto vendendo uma quantidade muito maior de seus produtos, quanto adquirindo produtos do exterior, tá? Então, gente, o mundo como a gente conhece hoje, de produtos importados dando sopa em tudo quanto é lugar da nossa vida, não é uma coisa muito antiga, é uma coisa recente, tá? E qual que é o cenário que a gente tem hoje em dia, né? Atualmente aí, no século XXI? Primeiro, gente, a gente teve algumas crises aí, logo no início do século, na primeira década do século, a gente teve uma crise, que foi a crise que aconteceu lá em 2008, a crise subprime dos imóveis, que iniciou lá nos Estados Unidos. Isso tudo acabou fazendo com que o mercado internacional perdesse um pouco do dinamismo na economia, e algumas incertezas começaram a rodear aí os mercados. Acabou que assim, deu uma aquietada com relação ao comércio, né? Além disso, né, isso na verdade ocasionou uma desaceleração do comércio, mas também tem algumas outras coisas que começaram a impactar negativamente. Uma delas é uma certa rixa, uma certa briga e desacordos entre os Estados Unidos e a China, que são dois dos maiores países exportadores, né, de produtos, principalmente produtos industrializados, né, e são dois dos países que possuem o maior PIB mundial. E aí eles começaram a ter rixinha, problemas políticos principalmente, isso aí também acaba, gente, influenciando negativamente aí no comércio. Outro ponto, gente, que deu uma influenciada aí, tendendo para o negativo, são as questões políticas referentes aí à saída do Reino Unido, né, da Inglaterra, da União Europeia. Depois a gente vai falar especificamente aí do que é a União Europeia, vocês vão entender um pouquinho o que é a União Europeia, mas aí o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia. Pandemia, né, gente? Não precisa nem falar, né? A economia global, ela encolheu aí no ano de 2020 4,3%, ou seja, a economia global, gente, do mundo inteiro, diminuiu, despencou 4,3%. É claro que em alguns países mais, em alguns países menos. A gente teve uma certa preocupação aí antes mesmo da pandemia com a redução do ritmo de crescimento da China. A China, ela se recuperou muito rápido da pandemia, tá, gente? Ela não teve nem PIB, vamos dizer, negativo. Ela não teve crescimento negativo. Pelo contrário, ela conseguiu crescer ainda, ao contrário da maioria dos países, né? Mas a China, ela não sofreu tanto quanto se esperava com a pandemia. E aqui no Brasil, gente, a gente tem, antes mesmo da pandemia, a gente já estava com uma tendência de alta do dólar e a gente estava com uma incerteza muito grande sobre a cotação do dólar. Gente, a pandemia veio só para despencar, né? O dólar aí tá
já chegou a mais de R$ 6, e isso acaba influenciando muito, gente, no comércio internacional. Afinal de contas, você vende, você compra com outros países utilizando na maioria das vezes, a moeda internacionalmente utilizada, que é qual? O dólar. Então, se o dólar está caro, gente, o que acontece? Os produtos que a gente compra, os produtos que a gente importa, eles vão ficar mais caros. Isso reflete no nosso dia a dia. Você pode até pensar, mas eu não vou viajar para o exterior, eu não compro nada que é de outro país. Você compra sim. A maioria das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, você pode ter certeza que tem alguma coisa vinda do exterior. Por exemplo, esse notebook que eu estou usando aqui para gravar essa aula, ele não foi produzido no Brasil, ele veio de fora. Se você olhar, sei lá, sua garrafinha de água, gente, a minha garrafinha de água acho que não, mas eu tinha uma garrafinha que eu comprei no 99, que foi produzido na China. Se você olhar sua caneta, se você olhar seu celular, um caderno, você olha assim, olha aqui, gente, olha meu caderno, meu caderninho aqui, ó, cadê? Meu caderninho de anotações aqui que eu uso para dar aula, fabricado na China. Tá tudo escrito em português. Gente, veio da China, meu caderno. Olha só. Então, o que acontece? Se a gente parar para observar, a maioria dos produtos que a gente tem na nossa casa veio de outro país ou possui matéria-prima que veio de outro país. E isso faz com que os preços dos produtos subam lá para cima. Gente, recentemente, né, tem outra coisa que pode impactar muito, né, nesse comércio, que é aqui no Brasil, falando especificamente do Brasil, que é a alta no preço do petróleo. Isso, gente, também tem um impacto muito grande. Por quê? Porque os nossos produtos produzidos internamente acabam ficando mais caros. Eles ficando mais caros, esses produtos ficam menos competitivos lá fora. Por quê? Porque eles ficam mais caros. Então, e isso também acaba desaquecendo aí a economia. Aqui, gente, tem um gráficozinho só para a gente ver um pouquinho aí do impacto da pandemia no PIB mundial, tá? Lembrando, o PIB, né, o Produto Interno Bruto dos países, toda aquela riqueza que foi gerada dentro do país. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, a gente tem 4T de 2019, quarto trimestre de 2019, depois primeiro trimestre de 2020, né, aqui embaixo, ó, segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2020. A pandemia, gente, ela teve início aqui, ó, no primeiro trimestre de 2020. A gente vê exatamente, principalmente com a China aqui, que foi na China que começou aí o Covid, né, o quanto a China é vermelhinha, o quanto que a economia da China despencou aí no primeiro trimestre de 2020. As outras economias, aqui a gente tem os Estados Unidos, que é um azul clarinho que não está dando para ver aqui, a gente tem o Brasil, que é o amarelinho, a gente tem o México, que é o azul mais escuro, a gente tem a Índia, que é o verde. A gente vê aqui o quanto os outros países despencaram. Olha a Índia, gente, a Índia foi lá embaixo no PIB. Aqui o PIB aqui está representando, se eu não me engano, 100 trilhões, eu acho que é em trilhões isso daqui. Então, a gente teve um impacto muito negativo, principalmente aí no segundo trimestre de 2020, e depois as economias começaram a se recuperar. A China, a gente consegue perceber que foi a que mais recuperou, a que se recuperou mais rápido, e a que recuperou com um percentual muito maior, muito superior aos outros países aqui. Classificação dos países. Gente, antigamente quando a gente estudava geografia, a gente tinha lá uma classificação dos países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, não é verdade? Pois é, a gente ainda tem isso. Só que, porém, o que acontece? Isso é uma classificação muito controversa. Não existe, gente, uma definição única dos países em desenvolvimento. Depende muito de qual organização que está nomeando essa classificação. Se é ONU, se é FMI, FMI é Fundo Monetário Internacional, a gente vai ver um pouquinho sobre ele mais para frente, se é Banco Mundial, se é outro órgão. Não tem um consenso entre os autores e entre os órgãos com relação a isso. Tem órgão que fala que não existe mais país subdesenvolvido, é só país em desenvolvimento. Tem órgão que fala que os países em desenvolvimento são os países emergentes. Tem órgão que fala que são países industrializados e não industrializados. Então, assim, a gente não tem um consenso. Eu trouxe aqui para vocês o que eu acho que é mais comum da gente encontrar aí na literatura, tá?
E geralmente essa classificação de um país, gente, se ele é um país desenvolvido ou não, ele leva em consideração não só a questão econômica, tá? Leva em consideração também o PIB, que é a questão econômica principalmente, né? A renda per capita. O que é a renda per capita, gente? A renda per capita é o quanto... A renda per capita é a renda de cada pessoa. Então, por exemplo, se você tem lá na sua família, você ganha R$1.000 e o seu marido ganha R$1.000. E você tem um filho que não trabalha, certo? Então, assim, a renda da sua família é R$2.000. Mas como são 3 pessoas que tem na família, quando você quer saber a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça, você vai pegar R$2.000 e dividir por 3 pessoas que tem na família. Então, a sua renda per capita vai ser 700 e poucos reais. Aliás, 600 e poucos reais. Porque você tem que dividir por todos os integrantes da família. Isso que é renda per capita, tá? Então, os países desenvolvidos, gente, eles vão ter uma renda per capita muito alta, ou seja, as famílias ganham bem, então a renda das pessoas é alta. E nos países subdesenvolvidos, a renda das pessoas vai ser baixa. A gente tem também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração não só a renda das pessoas, mas também as condições de saneamento básico, a condição de acesso à saúde e vários outros fatores sociais para a construção desse índice de desenvolvimento humano. E também, gente, o grau de industrialização do país. Países mais industrializados tendem a ser mais desenvolvidos, tá? Então, leva tudo isso em consideração. Aqui, para a gente só dar uma pincelada aí de alguma dessas classificações, países desenvolvidos seriam aqueles países, então, que possuem um alto grau de industrialização, um PIB muito alto, né, ou seja, uma economia muito desenvolvida, que gera uma riqueza muito grande para o país, e também que possuem alta renda per capita. Além disso, o índice de desenvolvimento humano desses países é muito alto. Isso indica o quê? Que eles têm uma qualidade de vida muito boa. Né? Por que será que as pessoas querem sempre ir para os países desenvolvidos? Não tem muita gente aqui do Brasil que quer morar nos Estados Unidos? Porque quer trabalhar, porque lá o salário é melhor, tem gente que quer ir para a Europa. Por quê? Porque são países desenvolvidos, gente. Quer ter uma qualidade de vida melhor do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Quer estudar melhor, quer se desenvolver melhor. Né? Quer ganhar melhor também. Alguns exemplos aí de países que são desenvolvidos. Gente, quase todos os países da Europa são desenvolvidos, né? Aqui tem alguns exemplos. Noruega, Suíça, né, que são lá da Europa. Além disso, a gente tem também Estados Unidos, Canadá, aqui na América do Norte, né? Na Ásia, a gente tem Japão, dentre outros países menores ali, mas lá não tem tantos também não, tá, gente? É mais na Europa. E a gente tem lá na Oceania a Austrália, que são os países aí desenvolvidos. A gente tem os países subdesenvolvidos. De acordo com a ONU, gente, esses países, para ser considerados subdesenvolvidos, eles possuem indicadores socioeconômicos muito baixos. Gente, dependendo do órgão, como eu falei, não usa essa classificação de subdesenvolvido. Fala que é país em desenvolvimento, tá? Esses países, né, para serem subdesenvolvidos, eles apresentam um PIB baixo, uma baixa renda per capita, ou seja, uma população muito pobre. Eles possuem baixos indicadores de saúde, de educação, de nutrição, tem uma mortalidade muito grande, mortalidade infantil, diversos problemas sociais, fome, miséria, desemprego, e apresentam uma industrialização muito baixa e a economia deles depende praticamente dos países desenvolvidos. Alguns exemplos aí desses países. A maioria dos países, gente, são da África. Serra Leoa, Níger, Haiti. Haiti já não é da África, Haiti fica aqui na América Central. Afeganistão é na Europa Oriental, Congo na África. Mas a maioria dos países ficam na África. A gente tem um mapinha ali no final que eu vou mostrar para vocês. Aí, gente, a gente chega nos países em desenvolvimento. Algumas classificações falam que esses países são os países emergentes, ou seja, que estão se desenvolvendo e podem se tornar desenvolvidos logo, logo, tá? Dentre eles, gente, Brasil, a gente já fala que a gente está aqui, tá? Então, a qualidade de vida desses países, elas vão ser uma qualidade média,
às vezes chegando até elevada, né, dependendo aí até da localização, mas eles têm um setor industrial, vamos dizer, eles têm uma industrialização boa, porém não é uma industrialização tão antiga quanto os países desenvolvidos. Por exemplo, gente, a Revolução Industrial aconteceu na Europa. Então, assim, demorou para ela sair lá da Europa e chegar aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente demorou um pouquinho mais para se industrializar. Então, os países em desenvolvimento ou países emergentes, eles possuem uma industrialização muito desenvolvida, porém, gente, não é igual aos países desenvolvidos, mas é melhor do que aqueles países subdesenvolvidos. A economia dos países emergentes, elas dependem dos países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos e demais países, e a distribuição de renda, gente, ainda é muito diferente, ou seja, a gente tem uma desigualdade social muito grande, isso a gente vê no nosso dia a dia, a gente tem muitas pessoas carentes, a gente tem muitas pessoas que têm uma renda muito baixa, e em contrapartida a gente tem empresários, a gente tem uma parcela da população pequena, mas que tem salários muito altos, né? Isso é a nossa desigualdade social. Alguns exemplos aí, gente, dos países. Brasil, Argentina, Colômbia, né? A maioria dos países aqui da América do Sul enquadra aí, mas a gente tem também México, a gente tem China, Índia, lá na Ásia, né? A China, gente, é um caso à parte, porque muita gente fala que ela já está como um país desenvolvido, mas assim, ela está aqui ainda, né? Mas eu acho que já ela já vai mudar aí de patamar e entrar como país desenvolvido. Aqui, gente, um mapinha de como estão como essa divisão aí dos países, tá em inglês aqui, mas dá pra gente ver. Esses que estão em vermelho, gente, são os países subdesenvolvidos, tá? São os países menos desenvolvidos que a gente tem aqui no mundo. Você pode ver que concentra a maioria dos países aqui na África, né? Ó. Aí a gente tem o laranja. O laranja são os países em desenvolvimento, developing countries, ou seja, países que estão se desenvolvendo. Aí vocês veem que toda a América do Sul entra, a maior parte aqui da América Central, praticamente grande parte aqui da Ásia, né? Entra também como países que estão em desenvolvimento, e alguns países aqui da África, principalmente aqui, gente, a mais conhecida aqui é a África do Sul. A gente tem algumas economias que eles chamam que estão em transição, que é o caso da Rússia, tá, gente? A Rússia não enquadra praticamente nenhum lugar, porque a Rússia era desenvolvida, era considerado como país desenvolvido, mas depois da Guerra Fria aconteceu várias coisas, e tem coisas políticas também aí no meio, então a Rússia não é nem lá nem cá. E a gente tem os verdinhos, que são os países desenvolvidos, ou seja, a Europa praticamente inteira, aqui os Estados Unidos, Canadá, a Austrália aqui, ó, né, e as ilhinhas aqui da Oceania, o Japão. Tá vendo? Certo? Dá para ter uma ideia aí da divisão do mundo. Gente, vocês veem que a maioria dos países desenvolvidos estão tudo aqui em cima, né, ó. O hemisfério sul, antigamente tinha essa divisão, tipo, os países do norte eram os desenvolvidos, os países do sul, os subdesenvolvidos, né? Mas hoje em dia não tem mais muito essa divisão. Gente, então, a gente finaliza aí o início dessa aula. Tem mais conteúdo, mas eu vou dividir a aula aí para a gente não ficar com uma aula muito grande, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.